Hoje, chegando ao final do texto de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 16, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 24. 1 Coríntios 16, de 1 a 24. Amém? Diz assim a palavra de Deus: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas na Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe a parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá com eles, irão comigo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia, e bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, veja que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era da vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Gaia, e que se consagraram ao serviço dos santos. Que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaio, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor muitos vos saúdam. Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui. Te agradecemos pela tua palavra linda e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender o teu entendimento, sabedoria e o teu Santo Espírito. Fala aos nossos corações, segundo o teu querido. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Então, chegamos finalmente ao capítulo 16, ao fechamento final da carta aos Coríntios. E se nós observarmos, a nossa própria Bíblia tem várias divisões aí com seus títulos em cima, mostrando que é justamente aos últimos apontamentos do apóstolo Paulo. Ele trata de alguns assuntos diversos, entre os quais ele fixa algumas coisas que ele já tinha falado no decorrer da carta, né? Como, por exemplo, ele chega aí ao final do versículo 14, falando: todos os atos sejam feitos com amor, lembrando lá do assunto que ele tratou lá no capítulo 13, alguns capítulos atrás. E cada um desses assuntos nós queremos pontuar aqui com os irmãos. Paulo escreve a carta, esse era o momento de fechar tudo. Ele vinha tratando, respondeu muitas questões que foram mandadas pelos irmãos, foram levadas ali por uma comitiva de Corinto. Tinha ainda os da casa de Chloe, que ele cita lá no começo, que deram informações sobre as coisas que estavam acontecendo em Corinto, mas também a comitiva oficial que fora da igreja, levando a carta da igreja
e também preparados para responder a Paulo todas as questões. Então, tudo que ele escreve aqui para os coríntios, falando do que está acontecendo, tem a carta, tem aquilo que foi falado para Paulo, e tem os irmãos que foram ali levar, né? Ele cita esses irmãos aqui um pouco mais à frente, né? Lá no versículo 17, Estéfanas, Fortunato e Acaico. Esses três irmãos eram a comissão que foi de Corinto para poder levar a carta da igreja, informando tudo o que estava acontecendo, os questionamentos oficiais da igreja, e também quando eles contaram, leram a carta, Paulo ali vai fazer perguntas para ele, e eles vão dizer e responder o que estava acontecendo para esclarecer Paulo, para que Paulo pudesse redigir essa resposta bem feita, um tratado teológico para tratar de diversos assuntos na igreja de Corinto. Então, depois de tratar tudo aquilo ali, ele vem aqui finalizando, né? Num dos finalmente, que é mais ou menos como os nossos avisos no final do culto, né? Termina o culto, termina a pregação, a gente vai dar, vai acontecer isso, tem aquilo, então vai dar alguns avisos e algumas recomendações. E finalizando o capítulo 15, é que ele vem aqui, né? No capítulo 16, a primeira parte, os primeiros 4 versículos, ele vai se lembrar uma coleta que ia acontecer na Judéia. Essa coleta era lembrada não só aqui em Corinto, mas em outras cartas. Ele vai citar aqui os cristãos da Galácia, os Gálatas, eles já fizeram isso. Ele cita na segunda carta aos Coríntios ainda sobre coletas assim, e que a Macedônia tinha ajudado muito, os coríntios não podiam ficar para trás. Então ele vai falar sobre isso, sendo que a igreja de Corinto era uma das igrejas mais ricas de toda a região, e se eles não comparecessem ali no auxílio aos irmãos da Judéia, isso demonstraria uma falta de amor, uma falta de empatia. Você vê que Paulo trata muito a questão de amor e empatia com os irmãos a respeito disso. Então a igreja de Corinto, apesar de todos os problemas que nós vimos aí, Paulo trata-os como irmãos. Mas nós podemos perceber no decorrer do texto que tem os irmãos, mas tem aqueles que ele considera assim que estão dando problema na igreja. Ele vai tratar as duas coisas. Então não é porque tem problema que a igreja está perdida. Toda igreja tem problema. Eu gosto de Corinto porque se a gente não encontrar pelo menos alguns dos problemas que a gente tem como igreja na carta aos Coríntios, então é porque a gente não está sendo igreja. Porque toda igreja vai ter algum desses problemas aqui. É natural. É gente reunida procurando louvar a Deus, mas gente reunida vai ter alguns problemas. Em Corinto ele faz um emaranhado muito grande disso, são muitos. Mas aí no versículo 1, versículo 4, ele começa com um aviso final, que era a coleta aos santos. Ele diz aqui no versículo 1 que ele ordenou também as igrejas da Galácia, mas ele começa uma frase que vem percorrendo e se repetindo ali. Ele inicia a frase com a palavra quanto a respeito disso, ele fala muitas vezes na carta aos Coríntios esse termo, respondendo aos Coríntios. Talvez fosse um dos questionamentos que foram trazidos ali também para ele, porque ele vai dizer, olha, a respeito dessa coleta, como é que vai fazer? E ele dá instruções. A gente vê como em pequenas coisas a palavra ela vem trazendo inspirada para nós, instruções sobre coisas tão diversas. Porque Paulo estava falando da ressurreição no capítulo 15. Aí de repente ele dá um aviso aqui e fica registrado para nós e nos ensina também a respeito de organização. Talvez uma coisa que a primeiro modo, a grosso modo, não tem nada a ver. Ele diz, no primeiro dia da semana, cada um de vós põe parte em casa conforme a sua prosperidade, vai juntando para que se não façam coletas quando eu for. Então, a primeira coisa, a organização. Esse é um dos textos que nós lembramos quando a gente vai falar do domingo, como o dia do Senhor. A referência às igrejas sobre os trabalhos do domingo são grandes, inclusive aqui. Ele coloca o domingo como referencial para o povo de Deus. No primeiro dia da semana, vocês já vão preparando. Aqui no caso, ele estava falando de trazer essa coleta para a igreja, que ela não seria distribuída ali na igreja de Corinto, então não ia ser administrada ali pela igreja de Corinto. Talvez ficasse um pouco problemático o povo trazer essa doação e a liderança da igreja guardar aquilo ali, e tinha outras necessidades para atender. Então ele fala para as pessoas, vai colocando de lado, conforme a sua prosperidade. Ele já dá um princípio do donativo no Novo Testamento, conforme a prosperidade, a proporcionalidade é o que nós usamos quando nós falamos sobre dízimos hoje, por exemplo.
que ele é algo que é proporcional, não é algo que possa ficar pesado para alguns e leve para outros, mas ele é proporcional. À medida da condição da pessoa, ele vai variar para que não fique pesado para ninguém. Mas ele coloca aqui uma organização: vão juntando e se preparem para quê? Para que se não façam coletas quando eu for no final do versículo 2. Então, o que é que Paulo não quer? Não quer chegar em Corinto e ter que chegar na frente da igreja e ficar desafiando o povo a levar donativos. Eu já vejo aqui um pouco o que a gente evita fazer hoje em dia com relação a ofertas e a dízimos na igreja, e muitas vezes evitou de forma tão forte que a gente quase não fala de dízimo na igreja. Mas, em contrapartida, o pessoal dos neopentecostais, o pessoal da teologia da prosperidade, vai lá e fala abertamente, né? Eles cobram o povo: você tem que dar, se você não der, Deus não vai lhe abençoar. Aquele tipo de discurso, né? Tanto é que vocês vejam na nossa liturgia, ela tem um momento de dízimos e ofertas, porque dízimos e ofertas são parte de culto a Deus também. Então é importante a nossa participação nisso também. Já teve tempo em que se pensou em tirar esse momento do culto, mas depois foi entendido que faz também parte do culto, nós ofertarmos a Deus, então não pode tirar. Mas o nosso momento de dízimos, ele é antes da pregação, para não correr o risco também de na pregação apelar alguma coisa, ou mesmo ficar aquele negócio da pessoa ficar sentindo assim, de que a pregação foi tão boa, vou dar alguma coisa. A gente não quer que haja nenhum tipo de emocionalismo naquilo que está sendo feito com o dinheiro. Mas o que Paulo traz aqui, olha, é conforme a prosperidade e vendo a necessidade, organizado, sem ser necessário uma cobrança direta às pessoas, mas que as pessoas possam doar quando necessário, conforme a sua prosperidade. Segundo, o uso do dinheiro, versículos 3 e 4. Quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovares. Naqueles, olha, Paulo está dizendo: eu não vou nem pegar no dinheiro, vocês vão juntar, vocês escolham aí homens preparados, escolhidos pela igreja, e eles vão levar esse dinheiro para Jerusalém. Eu vou fazer as cartas, recomendando ele para que eles sejam recebidos pelos irmãos. Então, uma espécie de organização, que é algo que nós fazemos na nossa igreja. Na nossa igreja, há um tesoureiro. O tesoureiro é que lida com o dinheiro da igreja. O pastor não lida com o dinheiro da igreja. Às vezes, em igrejas pequenas, a gente até fica, às vezes tem que fazer alguma coisa para ajudar a organizar. Mas o funcionamento da nossa igreja exige assim: o tesoureiro, ele é que executa, o pastor ele não mexe no dinheiro. Tanto é que, quando vem um gasofilaço, por exemplo, a norma é simples, o organizado. Teve o culto, teve um momento ofertório, termina o culto, os diáconos da igreja devem recolher, conferir, anotar, e depois disso conferido é passado pelas mãos do tesoureiro, que aí ele vai depositar, vai tomar conta do dinheiro, e ele faz os pagamentos da igreja, sem passar pela mão do pastor. Uma vez eu fui confrontado, numa conversa, não confrontado no sentido de cobrança, mas bateu uma conversa. Uma professora dava aula no colégio estadual lá na Bahia, uma professora falando que estava numa correria, porque ela era secretária da igreja, se não me engano, a igreja é Assembleia, e o pastor estava indo embora e estava vindo um outro pastor. Eles estavam correndo para poder organizar toda a papelada, porque o pastor tinha que deixar toda a papelada organizada, e chegava o outro pastor, para um pastor passar a tesouraria para o outro pastor. Então, o que chegava tinha que ver tudo organizado. E aí, eu disse: não sabia que vocês faziam isso. Na igreja de vocês não faz assim? Eles estão, não. Na nossa igreja, há um tesoureiro, membro da igreja. É ele que cuida da tesouraria, o pastor não se envolve com a tesouraria. E aí ela se assustou com isso. Paulo aqui está dizendo: olha, escolha os homens, eu vou enviar. E olha o versículo 4. Se convier, quer dizer, se vocês acharem por bem que eu também vá, eles irão comigo. Então Paulo está dizendo: eu não quero nem ir. Eu vou para Jerusalém, mas eu não quero levar o dinheiro. Me arrumo um dinheiro para levar o dinheiro. Se vocês acharem que eles podem viajar comigo, a gente viaja junto. Mas se vocês acharem dizendo: não vamos colocar isso aí,
Às vezes o pessoal pode querer dizer, não, e Paulo querer acusar Paulo de estar querendo pegar alguma coisa, o senhor não quer nem andar junto comigo. E ele fala isso para Corinto, para os cristãos de Corinto e outros trechos, quando ele diz, ó, nunca pude pedir nada de vocês, as minhas mãos me sustentaram. Porque ele entendia que na igreja de Corinto havia esse risco, as pessoas tinham essa mentalidade. Então ele faz aqui essa organização. Em outros trechos, Paulo vai falar sobre essa coleta dizendo que os judeus deram aos gentios os bens espirituais, então não era muito eles receberem deles bens materiais, sendo que a Judéia estava em grande dificuldade, mas lá em Corinto, as cidades romanas ali, gregas, elas tinham uma condição financeira muito melhor e por isso podiam ajudar financeiramente os seus irmãos que estavam passando dificuldade. Então, primeiro, o aviso da coleta e detalhes sobre a sua organização. Segundo, os projetos de Paulo aí, conforme o título, do versículo 5 até o versículo 9. Paulo diz, eu irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia. A gente não tem a certeza, ele fala aqui sobre a sua ficada em Éfeso, mas há relatos sobre a permanência de Paulo em Corinto, ali por volta de 3 meses, que é justamente o que ele fala aqui. Só que não sei se deu tempo, segundo os historiadores, não se sabe se deu tempo de fazer a viagem, porque ele queria passar por todas as igrejas da Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia, ali ele queria estar passando com os irmãos e visitando todos os irmãos. Mas ao que parece, a linha histórica que a gente encontra, tanto no livro de Atos como em outros escritos pós-Novo Testamento, dá a entender que Paulo ele não conseguiu fazer essa viagem como queria, mas ele foi para Corinto. Passou ali 3 meses em Corinto, dentro do inverno, que é o que ele cita no versículo 6. Bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho que fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna do trabalho se me abriu, e há muitos aniversários. Então eu acho interessante aqui os planejamentos. Paulo diz, eu quero passar ali, mas muitas vezes Paulo não cumpriu exatamente o que eram os seus planos. O planejamento de viagem de Paulo era muito simples. Ele viajava e procurava alcançar cidades maiores primeiro, que às vezes a gente fica, hoje a gente tem uma ideia do Evangelho, aquela ideia de que você evangeliza, você tenta levar o Evangelho para os lugares mais difíceis. Então, quando se fala de missionário, a ideia nossa é daquele missionário que vai lá para o meio de uma tribo indígena, que vai para uma cidade largada, esquecida e tudo mais. Mas, quando a gente olha a linha missionária de Paulo, ela é completamente o contrário do que a gente fica tentando fazer hoje. Hoje, grandes igrejas, muitas vezes fazem caravanas missionárias. Eles vão para onde? Eles vão para lugares ermos, esquecidos, vão lá para o sertão nordestino, vão para o meio da Amazônia. Só que Paulo não fazia, Paulo fazia suas viagens missionárias em grandes cidades. Cidades maiores que não tinham presença do Evangelho. Porque primeiro, a ordem de pregação era primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse foi o mandamento de Jesus. Então ele primeiro chegava na cidade e pregava na sinagoga. Só cidades maiores tinham sinagogas. Porque era preciso ter pelo menos, se não me engano, são 12 homens judeus maiores, casados, com família, para que se tivesse uma sinagoga. E muitas vezes, cidades pequenas não tinham 12 judeus. Então, quando tinha, às vezes, tinha homens, mas tinha poucos homens, tinha mulheres e crianças, mas não tinha número de homens suficientes para poder se executar uma sinagoga. Então, a primeira coisa, chegava na cidade que geralmente tinha sinagoga. Poucas das cidades que Paulo passou eram sem sinagoga. E quando ele caía nelas, onde não havia sinagoga, era porque, por alguma situação, ele foi movido do lugar que ele tinha planejado, foi levado para outro lugar. Então ele faz um plano, mas quando nós vamos para o livro de Atos, nós vemos que muitas vezes o plano não era concretizado. No livro de Atos há registros de Paulo, ele dizendo, olha, eu quis ir para tal lugar, mas o Espírito Santo não permitiu. Então Paulo ele andava de acordo com a necessidade, e às vezes nós não vemos isso. Às vezes é difícil explicar, mas há coisas que nós precisamos fazer na igreja, há evangelho que precisa ser pregado, há pessoas que precisam ser discipuladas, há pessoas que precisam ser direcionadas, mas há uma condição necessária.
tem tempo certo. Existe uma questão espiritual por trás de todas essas coisas e muitas vezes nós nos esquecemos. Por ser presbiteriano, às vezes a gente esquece demais do espiritual, porque aparece coisa de pentecostal, mas o espiritual existe no nosso mundo. Nós entendemos quando fazer, quando chegar. Eu já vi muita coisa dar errado, muito planejamento não funcionar, porque não foi esperado o tempo certo para as coisas acontecerem. E Paulo está dizendo: olha, eu pretendo ir, eu pretendo visitar todas as igrejas, eu pretendo passar pelo menos uns 3 meses com você. O que a gente sabe é que desses planos de Paulo aqui que a gente citou, só passar ali uns 3 meses com os coríntios no inverno foi o que ele conseguiu concretizar. Mas a visita à Macedônia ele não conseguiu concretizar com isso. Mas o que me chama mais a atenção a respeito disso aqui é o versículo 8 e 9. Quando ele fala: eu planejo ir aí, eu espero poder ter convosco, e eu não quero só passar, eu não quero só passar um dia ou 2, eu quero demorar um tempo com vocês. Mas aqui ele diz no versículo 8: eu ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Quando a gente vai ler sobre a passagem de Paulo lá em Éfeso, em Corinto, diz que Paulo ele passou muitas dificuldades. Ele começa a ensinar na sinagoga, depois ele é expulso da sinagoga. Se não me engano, é lá que vai para a escola chamada Escola de Tirano. Passa ali muitos tempos, acho que 18 meses, se não me engano, ensinando ali. Só que há muita oposição. É lá que o pessoal tenta prender Paulo, o pessoal que fazia nichos, né? Faziam esculturas de prata para defender por causa do templo da deusa Diana, a deusa dos Efésios. E esse pessoal, quando vê que o pessoal está se convertendo, e na conversão eles estão deixando de adorar, ele diz: se todo mundo se converter, a gente vai perder o nosso negócio. Eles tentam prender Paulo, então a oposição era muito grande. Mas Paulo vê aqui 2 coisas. Primeiro, oportunidade. Tinha uma oportunidade para pregar o Evangelho. A gente precisa aprender a aproveitar as oportunidades para pregarmos o Evangelho. Segundo, oposição. E às vezes a gente não consegue entender que as 2 coisas andam juntas. Às vezes oportunidade e oposição andam juntas. Porque às vezes a gente tem aquela ideia, ou muito otimista, que é aquele pensamento de que se Deus quer que eu faça isso aqui, então Ele vai abrir todas as portas. Então a gente acha que Deus vai... Esse é um cabo, que é o outro cabo que está ali. Ele dá um mau contato, mas ele vai e volta sozinho. É da vontade dele. Não adianta, às vezes a gente mexe, ele para, às vezes você mexe e não para. Não dá muito isso. Isso é um problema de aterramento. Então a gente acha que vai funcionar tudo, e às vezes não funciona tudo. E aí também, às vezes a gente é muito pessimista. A gente vai fazer as coisas para Deus, e aí, quando aparece a primeira oposição, aparece o primeiro problema, aparece a primeira dificuldade, a gente fala: quem sabe Deus não está querendo que eu faça isso, e a gente já recai. E Paulo aqui, nos versículos 8 e 9, quando ele fala dos projetos, ele diz que há uma grande oportunidade, por isso ele vai ficar ali até o Pentecostes. Isso aqui dá um período um pouco longo, eu não tenho precisamente aqui quantos meses ali, né? Mas a gente sabe que o Pentecostes era 40 dias depois da Páscoa judaica, e os cristãos eles comemoravam o dia de Pentecostes ali por causa da descida do Espírito Santo relatada lá em Atos capítulo 2. Mas havia oportunidade, mas havia adversários. Aí é o que eu falo, às vezes os adversários são uma confirmação do que a gente está fazendo a obra de Deus. E Paulo vai confirmar isso quando ele escreve lá para Timóteo, dizendo: quem quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Então, às vezes, quando a gente está fazendo a vontade de Deus, o inimigo se levanta. E às vezes tem gente que vai na onda do inimigo, sem nem saber que está indo na onda do inimigo. A grande pergunta que a gente tem que fazer é: isso é vontade de Deus? Está naquilo que Deus ordenou para a gente fazer? Saber a vontade de Deus é saber se vai estar cumprindo o mandato do Senhor. No caso de Paulo aqui, pregação do Evangelho, as pessoas estão ouvindo, há pessoas se convertendo, há interesse dos ouvintes, então a pregação precisa continuar. Então, mesmo que
apareça oposição, ainda assim, é a vontade de Deus, e é uma oportunidade, e é uma porta que se abre. Paulo usa esses termos em outros trechos dos seus escritos, uma porta aberta, uma oportunidade para fazer, para pregar o Evangelho. Em Corinto isso aconteceu um pouco. Paulo começou a pregar e teve oposição, mas o Espírito Santo apareceu em sonho para ele, dizendo: olha, não te iluda, não se cansa, continue pregando, porque eu ainda tenho muita gente nessa cidade. Então o próprio Espírito Santo apareceu para renovar as forças de Paulo. Aqui nos projetos, Paulo já tem essa noção um pouco melhor. Ele fala: olha, uma grande oportunidade se abriu. E ele chama a nossa atenção para isso, né? As oportunidades, elas estão diante de nós. E é interessante Paulo falando isso no finalzinho da sua carta aos Coríntios. Olha, tem uma oportunidade. O meio que está dizendo: não se alegre comigo, porque o Evangelho está fazendo efeito aqui em Éfeso. As coisas estão andando por aqui. Então se alegre comigo também. Então aqui, 5 a 9, os projetos de Paulo. A partir do versículo 10, eu considero aqui o 10 ao 12 meio juntos com o que vem lá no versículo 15. Né? Então a gente vai tratar deles. Eu vou pular o 13 e o 14. Né? E a gente vai falar isso depois, sobre o 13 e o 14. Então, a partir do versículo 10 ele diz: se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-me em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Virá, porém, quando se lhe preparar boa oportunidade. Aqui há duas pessoas aqui citadas: Timóteo e Apolo. Apolo já foi citado lá no começo de Coríntios. Um dos grupos que estavam ali com as divisões na igreja de Corinto era um grupo chamado grupo de Apolo. Eles diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Isso é citado lá nos primeiros capítulos. Então a gente não sabe quem estava lá em Corinto. Se Paulo está citando Timóteo, porque Timóteo foi um dos colaboradores de Paulo que esteve em Corinto. Se Paulo está citando Timóteo que ele pode ir, então quer dizer que Timóteo não estava lá. Mais ainda, os nossos estudiosos, eles vão apontar no começo do versículo 12, quando Paulo usa o termo acerca do irmão Apolo, como uma sentença que Paulo sempre usava para responder perguntas. E alguns vão levantar, baseado em tempos aqui, e estudo histórico e cronologia dos acontecimentos bíblicos, que talvez Corinto estivesse sem um pastor específico. E aí eles mandam um carta também, pedir para os irmãos falar com Paulo: ó Paulo, a gente está sem ninguém aqui, manda Apolo para vir ficar na igreja. Talvez eles estivessem atrás de um pastor e pediram para Apolo. Alguns levantam essa questão e dizem que era bem provável ali, por isso Paulo está respondendo acerca de Apolo. E aqui, quando a gente pensa nisso, a resposta faz um sentido no versículo 12. Quando ele diz: olha, acerca de Apolo, que vocês perguntaram de Apolo, eu falei com ele, mas ele não quer ir. Então o que está no versículo 12 aí, né? Paulo disse que falou com Apolo, recomendou que ele fosse, mas ele não queria ir agora. Não era a vontade dele. Talvez uma oportunidade futura. Então, talvez eles quisessem Apolo, só que Apolo não quer ir. E aí Paulo disse: eu vou mandar alguém, vou mandar Timóteo. Só que se Timóteo chegar aí, trata Timóteo de Cristo. A igreja de Corinto, desde o primeiro capítulo, é citada como uma igreja que tem dificuldade com a autoridade. E infelizmente isso é mostrado já na questão dos grupos. Quando o grupo fica: eu sou isso, eu sou aquilo, me faz lembrar muitas igrejas quando passam por troca de pastores e ministros. Sabe, quando as coisas que a gente enfrenta na igreja, sempre que a gente chega na igreja, que saiu um novo pastor, principalmente quando o pastor era assim, muito querido da igreja, são as comparações. Mas o que já me aconteceu mais, não é a comparação com o pastor que saiu, mas é geralmente com o outro pastor que estava antes. Porque o pessoal fica: porque o pastor fulano de tal fazia assim, o pastor tal fazia assim, e a gente vai tentando com carinho conversar com os irmãos e deixar essas coisas meio para lá. Mas é algo que não como é que diz? Não é agradável as comparações. Cada
pastor tem a sua finalidade, tem o seu direcionamento, cada um tem o seu temperamento. E muitas vezes, como igreja, a gente não consegue entender isso. Uma coisa que eu percebo nessa igreja é o seguinte: vocês moram a vida toda aqui. Quando a gente chega de fora, a visão de quem vem de fora ela é diferente. Porque a gente não está na mesma condição, a gente não ficou a vida toda ali. Então, há visões diferentes. E muitas vezes você consegue enxergar necessidades que quem está aqui não consegue enxergar, porque já está acostumado com isso. Então essas diferenças são assim. E aí Paulo tem que recomendar, porque quando a igreja não consegue equalizar isso, ele pode gerar como é que eu posso dizer, uma rusga, uma dificuldade, um problema. E a recomendação de Paulo aqui no versículo 10 ele mostra justamente isso. Paulo tinha preocupação com Timóteo. Nos é citado no texto bíblico que Timóteo era tímido, que Timóteo era jovem, provavelmente com 20 e poucos anos, 30 no máximo. Então era alguém que muitas vezes ele não impunha muito a sua presença, a autoridade. Isso era um prato cheio quando se tinha pessoas que gostavam de desafiar a liderança. E Paulo sabia que em Corinto tinha pessoas que gostavam de desafiar a liderança. Por isso ele escreve a recomendação. Só que aí você vê duas coisas, né? A recomendação de Timóteo dizendo: olha, preste atenção. Talvez não seja a pessoa que vocês estão querendo, mas é quem pode estar auxiliando vocês. Em um outro texto que eu lembro, se é em Gálatas ou Efésios, agora não vou me lembrar, mas há uma carta que Paulo escreve que está enviando Timóteo também. Ele diz: olha, eu não tenho ninguém que tenha melhor coração. Vem com a recomendação também: olha, aproveitem, vai ser bom para vocês. Não desprezem. E esse fato é claro, que Paulo tratava Timóteo ali e tal como um filho, então tinha muito cuidado com Timóteo. Só que nós vemos as duas figuras apresentadas: Timóteo pedindo uma recomendação para que ele vá bem, para que ele não enfrente problemas, e Apolo dizendo: Apolo não quer ir. Essas duas em si só já demonstram um pouco da índole que tinha lá na igreja de Corinto. Se tem um obreiro que quando fala: vai para Corinto, ele fala: não quero ir não. E o outro, para poder ir, Paulo tem que dizer: olha, cuidado aí, não vão pegar muito no pé dele, é porque o pessoal lá não era muito fácil. E é por isso que eu falo que aqui o versículo 10, 11 e 12, para mim, eles estão ligados com o assunto dos versículos 15 em diante. Porque 15 ele vai falar sobre liderança. Olha aí no versículo 15 comigo: agora, irmãos, eu peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Caia e que se consagraram ao serviço dos santos. E também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato, de Acaia, porque esses supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério do Espírito e ao vosso. Reconheceis, pois, a homens como estes. Então, do 15 ao 18, ele está falando sobre liderança. A primeira, assim, versículo 17 e 18, ele está falando da comitiva que foi mandada para Corinto. E só eles vieram, eles foram muito bons comigo, quer dizer, eles supriram minha necessidade. Aqui alguns vão falar que falavam muito eles sentir falta dos crentes de Corinto. Então ele matou um pouco da saudade dos irmãos, mas a comitiva chegou lá para ele. E também eles trouxeram notícias da igreja de Corinto, que Paulo também estava querendo saber, então eles supriram. E aí vem: reconheceis a homens como estes. Não é o único lugar nos escritos de Paulo que ele fala sobre isso. Como ele fala no versículo 16: sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador. A questão de liderança é batida muito forte na igreja de Corinto, em muitas questões. Mas aqui ele dá como que necessariamente, finalizando a carta, mais uma lembrada, mais uma cutucada na igreja. Falando: olha, observe quem está fazendo o trabalho à frente. Observe quem está com as mãos na obra. Ele fala: olha, sujeitai-vos a quem está liderando. Segundo, reconheceis aqueles que estão trabalhando, versículo 18. E aí, se a gente liga isso lá com os versículos 10
10, 11, 12, a gente vai perceber que a igreja de Corinto está sendo recomendada aqui, olha, carregue com suas lideranças. Há algum tempo eu li um texto do reverendo Martin Lloyd-Jones. O reverendo Martin Lloyd-Jones, ele foi capelão da capela de Westminster, quer dizer, da coroa real britânica. Um grande pregador, ele tem uma série de livros, muito respeitado na academia. Um homem que era considerado assim, carismático, alguém mais espiritual, só que não no sentido que a gente tem hoje do pentecostal brasileiro, mas alguém mais espiritual, um homem muito piedoso. Ele fez um sermão no aniversário, não sei se é centenário, Sesc centenário da Catedral de Westminster lá. E no tema do seu sermão ele falava assim, ele fazia uma repreensão à igreja, dizendo que a igreja tinha matado a maioria dos seus pastores. E quando nós olhamos hoje, parece um tema assim, fica muito tabu, porque quando a gente fala, o pessoal já fica assim, os pastores não gostam de falar isso. Mas quando nós vamos olhar as pesquisas, hoje se fala sobre burnout, esgotamento, e entre tantas outras coisas mais. E quando a gente vai olhar as pesquisas, o Ministério Pastoral está em uma das ocupações que mais é acometida por esse tipo de problema de esgotamento. Eu vejo muitos colegas pastores sofrendo muito com isso. A gente não é imune a isso, mas a gente procura se blindar um pouco dessas coisas. Mas há muitos, por isso que eu costumo falar para o pessoal, né, que diabetes é a doença dos pastores. Porque sempre vem, né, que a diabetes é uma questão genética, mas com disparo emocional na maioria das vezes. Então, quando você está passando por uma grande dificuldade, eu conheci muitos pastores que dispararam diabetes muito jovem. Cheguei num negócio ali já com 40 e poucos anos. Tem pastores muito mais novos do que isso que tiveram isso. Tiveram e muito mais grave do que chegou para mim. Mas quando você vai ver, ele tem as mesmas dificuldades. A questão de lidar com pessoas é muito complicada. Então, por isso eu vejo aqui nas palavras de Paulo, nesses dois trechos aqui, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, uma recomendação quanto a isso. Cuidado. Eu falo pastores porque é quem está mais à frente, quem é mais visto. Mas toda liderança na igreja ela sofre. Todo mundo que é líder na igreja sofre. Porque parece que é um negócio. Está todo mundo ali, mas quando alguém vai para frente, parece que o pessoal acha que há uma licença para poder chegar lá e tacar a pedra na pessoa que está na frente. E às vezes é um negócio tão automático que a gente nem percebe o que está fazendo. Então a recomendação de Paulo aqui é muito essencial para nós como igreja também pararmos para pensar. Muito cuidado. Olha como Paulo está recomendando. Primeiro, quem está não seja derrubado, não seja perseguido, que não haja alguma coisa que atrapalhe o desenvolvimento desse trabalho. Segundo, aqueles que estão trabalhando, e que ele fala aqui do 15 ao 18, ele está falando mais de gente que não são os missionários, não são os ministros, não são apóstolos, não são os evangelistas, ou a equipe de Paulo, vamos dizer assim, o pessoal mais seriam os pastores de hoje. Mas são próprias lideranças da igreja. Ele fala da casa de Estéfanas, eram pessoas que foram os primeiros a se converter e provavelmente ali estavam os primeiros anciãos da igreja. Já que a gente tem no Novo Testamento o governo por presbíteros, quer dizer os mais velhos. Então, se eles eram os primeiros, eles eram os mais velhos do Evangelho. Então, era natural que eles, como mais velhos do Evangelho, fossem a liderança primária na igreja de Corinto. Só que o que aconteceu, como toda liderança? Eles enfrentavam dificuldade, a ponto de Paulo ter que dizer: olha, vocês precisam se sujeitar a esses homens, assim como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. E aqui naquilo que a gente já estava estudando essa semana, quando falou sobre sínodo circunciso, né? É por causa do trabalho que desenvolve. A igreja não precisa aprender a respeitar, a apoiar, a fortalecer as pessoas, não porque elas são do seu posto, mas por causa do trabalho que desenvolve para o bem de Deus. Então essa é a recomendação do apóstolo Paulo. E talvez entendendo isso, essa dificuldade que está em todos os lugares, em todos os tempos, é por isso que Paulo colocou bem no meio desses dois aqui, os versículos 13 e 14. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos.
Eu chamo aqui a atenção ao termo, versículo 13, varonilmente. Você sabe o que é isso? Mas talvez você já tenha ouvido a palavra, né? Porque os pentecostais gostam muito. Foi chamar os homens de varões. O que é um varão? Não é aquele negócio lá da cortina, né? Era um termo bíblico para se referir a homens maduros, líderes de família, sabe? Cabeça da família. Aquele negócio do pai, do chefe da família, aquele que respeitado, que fala as coisas, aquele que direciona. Então, quando ele fala de portar varonilmente, o cara diz de agir com adultos, com pessoas maduras, amadurecidas. Então, agir varonilmente é agir com paciência, agir com firmeza, é saber lidar com as coisas sem se derrubar com nada disso. É agir como adulto, é esperar maturidade na resposta, no trabalho, no trato com as outras pessoas. É uma coisa que nós precisamos buscar muito, porque nós estamos vivendo a geração que está cada vez mais infantilizada. Hoje nós vemos uma geração infantilizada. Antigamente, você vai e volta no passado. Antigamente, o rapaz saía de casa com 18, 19 anos e já ia procurar o que fazer, ia resolver a vida. Hoje em dia se fala que a adolescência está estendida até os 30 anos. E quando você vai a alguns lugares que não estão impactados tanto assim pela mídia, pela sociedade e tudo mais, você percebe isso. Eu pastoreei lá na Bahia, Cristóvão, uma cidade muito pequena, então pessoa muito tradicional, apesar do pessoal mexer muito na internet, mas muito tradicional nos seus tratos, família, essas coisas todas. Você percebia ali jovens, 19, 20 anos, já estavam ali preparando, já estavam querendo construir a casa. As meninas com 15, 16 anos já estavam preparadas para casar, muitas vezes casavam com 16, 17 anos. E já constituíam família, já saíam de casa, já iam fazer alguma coisa. Então ninguém ficava ali parado esperando. E a gente vê a Bíblia chamando a atenção disso aqui, porque não é exclusividade nossa de dizer, foi os tempos. A gente vê que lá nos tempos de Corinto já tinha gente que não era muito maduro. Então Paulo tem que chamar a atenção, olha, portai-os varonilmente, quer dizer, olha, para tratar, é que ele está falando, as pessoas que vão aí, quem vai liderar vocês, quem está na frente do trabalho, quem tem direcionado a igreja, quem tem feito a igreja funcionar, trate de forma madura, não fica com infantilidade, não fica com negócio, aqui são comportamentos de criança. Paulo chama a atenção disso lá nos primeiros capítulos, quando eles, um diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, outro diz eu sou de Cristo e tal, e quando ele vai reclamar ele diz, ainda bem que eu não batizei nenhum de vocês. Por acaso vocês foram batizados em meu nome? Por acaso vocês foram salvos em meu nome? Por acaso o evangelho é meu? Isso aqui é um pouco da questão adulto e criança. A quem é que nós estamos servindo? Quem é o nosso Senhor? Quem é aquele que é o dono da igreja? Isso é o que eles chamam de varonilidade, portai-vos varonilmente, quer dizer, sejam maduros com essas coisas, fortalecei-vos. Mas aí vem, versículo 14, ele lembra do que já havia tratado lá no capítulo 13. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Vê como ele está ligando? Mas Timóteo vai, trata ele bem, com amor. Olha, Apolo não quis ir, mas talvez no futuro receba a notícia com amor. Olha aqui a casa de Estéfanas, eles se empenharam, né? Ele está dizendo no versículo 15, eles se consagraram ao serviço, quer dizer que eles abraçaram aquilo ali como uma obra deles e faziam aquilo no coração deles. Tratem eles com amor. Também todos aqueles que são cooperadores tratam com amor. Versículo 18: reconheceis a homens como esse, amor. Então, versículo 14 ele vai fazer essa ligação. Todos os atos devem ser feitos com amor. Talvez seja algo tão curto, mas que possa dar um resumo de tudo aquilo que Paulo está falando aqui nesse último capítulo. Talvez a gente tenha que ter mais amor nas nossas atitudes uns com os outros, para que as coisas de Deus elas funcionem melhor ao nosso redor. E aí, a última parte do texto, do versículo 19 até o versículo 24, que é a salvação final e a bênção do apóstolo Paulo. Primeiro, ele vai demonstrar que as igrejas elas são únicas.
é uma coisa que a gente precisa lembrar. Hoje em dia a gente está no tempo da maior comunicação possível. Hoje nós temos tecnologia para falar, a pessoa face a face, né? Quem pensa antigamente, nos anos 80, quem imaginava que a gente teria na mão um aparelho que você consegue falar olhando para a pessoa. Isso era sonhado nos filmes, parecia coisa de filme. E hoje nós falamos, nós podemos ligar, as pessoas não estão longe, não tem mais aquele telefone fixo que você tem que ligar, a pessoa está em casa, você consegue falar em todo momento, né? Manda mensagem a qualquer hora. Nós temos estradas, hoje em dia, mais do que há 20, 30 anos atrás, a gente tem veículos, a maioria tem carro. Nós podemos facilmente sair daqui e ir para Gurupi. Quem não que vai resolver uma coisa, de repente você está aqui dizendo, tem que ir em Gurupi, pega o carro e vai lá e volta. Mesmo dia, mas parece que nós estamos ficando isolados. Na minha adolescência não existia, a gente não tinha veículos, nem toda casa tinha um carro, eram poucas pessoas que tinham carro. Mas parece que as igrejas de cidades assim, próximas, 100, 80, 90, 100 e poucos quilômetros, parece que elas se conheciam mais, até conviviam mais do que nós convivemos hoje. Hoje muitas vezes nós não conhecemos meus irmãos que estão nas outras cidades, tem Gurupi aqui do lado, 4 igrejas para os crentes. Quantas pessoas dessas igrejas nós conhecemos? Qual relacionamento nós temos? Muitas vezes nós não temos. Paulo vai mostrar isso aqui, olha, naquele tempo era carta. Uma carta ele demorava mais de um mês para poder chegar, dependendo da localização. Mas Paulo escreve aqui no versículo 19, ó, as igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muitos vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Priscila e eles eram de Corinto, então eles eram de Roma, mas com o decreto do imperador eles foram expulsos e foram para Corinto. Quando Paulo pregou em Corinto, eles estavam em Corinto e ajudou a começar lá a igreja. Depois eles se mudaram, agora se mudando, eles estão lá em Éfeso e também tem uma igreja funcionando na casa deles. Então eles olha, lembra do Priscila que estava aí no começo? Eles estão mandando lembrança para vocês também. Mas ele completa ainda no versículo 20, todos os irmãos do saúdam. Saudar uns aos outros com o ósculo santo. Ele fala dessa convivência, essa comunhão. Olha, Ásia e Macedônia, quer dizer, é um lado e o outro do mar. Na época do inverno, por isso que Paulo falou que passou o inverno em Corinto, na época do inverno você não conseguia ir navio de um lado e do outro. Dá para navegar naquele mar na época do inverno. Por isso que Paulo dizia que podia passar o inverno lá em Corinto. Mas Paulo está dizendo, as igrejas daqui são irmãs suas. Também, eles estão mandando lembrança para vocês. Quando vocês mandam lembrança para eles também. Vocês têm comunhão, vocês são filhos do mesmo Pai. Então, parece que é tão complemento do que ele está falando. Ele está falando de liderança, né, da maturidade de entender que nós vivemos trabalhando para Deus. E depois estão falando, ó, o mesmo Deus que é Deus é o Deus dos irmãos aqui, estão mandando lembrança para vocês. Então a saudação de uns aos outros. E o versículo 20 tem um negócio aí que tem hora que a pessoa entende errado, né? Ele fala, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Sabe que tem igreja que, por causa desse versículo aqui, eles ficam se beijando, né? O tempo todo. Ósculo santo quer dizer beijo. Você já viu o costume que tem em alguns lugares do Oriente Médio que os homens saudam uns aos outros beijando o rosto do outro. Aqui no Brasil não funciona, né? Eu não sei exatamente, mas aí esse ósculo santo, então saudação, Paulo mandando a ósculo santo. Mas lembrar que esse beijo era um costume lá na região, então era algo que era comum fazer. Então quando você tinha proximidade, quando você ia fazer uma saudação a alguém calorosa, você saudava com um beijo, era normal para eles, né? Hoje em dia, antigamente, eu lembro no tempo da adolescência, você cumprimentava, quando a gente ia no congresso, que ia cumprimentar as meninas, né? Aí tinha aquele cumprimento dos beijinhos, né? Hoje em dia, nem mais isso se faz, mas você cumprimenta assim de longe. Então, Paulo não está falando aqui simplesmente para beijo e sair beijando todo mundo. Está falando, olha, quando a gente for saudar, quando a gente for se cumprimentar, não sejamos frios uns com os outros. Eles chamam o costume de já acontecer ali, dizendo, olha, sejam calorosos, né? É comunhão. Vamos estar juntos. Assim como eu estou mandando saudação das igrejas aqui do outro lado do mar para vocês, e vocês estão recebendo isso, não faz sentido você receber a saudação do outro lado do mar
Igrejas tão distantes, sentir, os irmãos estão saudando, se você não se cumprimenta nem com o irmão que está na sua igreja do lado. Então, Paulo chama a atenção. Por isso que eu falo, é muito alegre o coração, sabe? Quando a gente termina o culto, e às vezes a gente fica ali na porta, fica conversando na porta da igreja. Eu digo que muitas vezes a gente é um pouco o prazer de estar juntos. A gente gastar um tempo com isso, a gente ter proximidade, a gente se abrir. A gente vive num tempo, principalmente nas cidades grandes, as pessoas eles querem viver isoladas. Tem gente que procura igreja para poder entrar, sentar e sair sem ser visto. Mas igreja implica em relacionamento. Nós adoramos a Deus enquanto nós convivemos com os irmãos. E o nosso chamado aqui, Paulo fala disso, comunhão. Por isso ele vai até o versículo 20. 19, versículo 20 fala dessa saudação. E aí vem o versículo 21, a saudação escreveu Paulo do próprio punho. Isso aqui não é incomum, nós encontramos em vários textos, como Gálatas, Colossenses, 2 Tessalonicenses, Filemão, Paulo escrevendo. Normalmente você tinha um escriba, o amanuense, como era um termo usado no grego, que era um sujeito que escrevia, ele ia ditando a carta e a pessoa ia escrevendo. Só que aí no final ele escrevia a saudação final com a sua própria letra. Os coríntios conheciam a letra de Paulo, e ali era uma forma de dizer: eu estou aqui, eu não escrevi tudo, mas estou escrevendo aquele próprio ponto. Paulo usava um secretário ali, um amanuense, por causa também da sua visão, que era um pouco ruim. Então, para ele escrever, imagina quanto demorava para escrever tudo isso aqui que nós lemos, 16 capítulos. A nossa Bíblia já ocupou várias páginas. Imagina um pergaminho de couro grosso, o tamanho que era esse negócio, tanto tempo que você gastava com isso. E mais ele precisava de muita atenção, porque era tinta no couro. Se errasse, acabou, perdia a peça todinha. O escriba era treinado naquilo, ele vivia de escrever. Então ele errava muito menos. E eu costumo dizer assim, que o pergaminho daquele ali para poder fazer, naquela época, era como se fosse o preço do carro zero hoje. Era algo muito caro. Pergaminho de couro era muito caro para se fazer, era um artesanato muito caro. Então era algo que precisava de especialização. Mas Paulo escrevia do próprio punho a saudação. E a saudação dele, ele traz aqui algo que é uma recomendação e também uma maldição. No versículo número 22 ele tem a palavra anátema. Eu já falei aqui anteriormente. Anátema quer dizer amaldiçoado. Então, é uma imprecação de maldição. Mas onde é que Paulo coloca isso? Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Então, ele está escrevendo para Coríntios, mas ele está dizendo, talvez, acho que tem alguns aí que não estão muito certinho, não. Aí ele já deixa o recado. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. E depois diz maranata. É outra palavra que eu falei recentemente aqui na igreja. Maranata significa vem, Senhor. Então aqui mais ou menos assim. Paulo está dizendo que se alguém ele não tem Cristo no coração plenamente, que seja maldito, ele chama, vem, Senhor, que é para castigar logo esse sujeito. Aqui o Maranata, a pessoa fica Maranata chamando Jesus para voltar, dizer, volta logo. Maranata é um termo que era muito usado no Novo Testamento, quando se via muito pecado, muita coisa ruim dos homens. Então os cristãos diziam Maranata no sentido, Senhor, está muito ruim, o pecado está grande demais, volta logo para acabar com tudo isso. Então não era um chamado como as pessoas hoje querem, aquele negócio florido, dizer, vem Jesus, tipo assim, para Jesus voltar. O pessoal pensa que Jesus volta com flores, para todo mundo, olha que alegria, ele vai voltar para julgar. O texto bíblico ele fala que ele vai voltar a segunda vez como juiz, para julgar. Então ele vem para aplicar juízo. Então o Maranata é o chamado para o juízo de Deus. É isso que o versículo 22 traz para nós. Ele diz, aqueles que não têm dado atenção à palavra de Deus, aqueles que não têm entregado a sua vida, o Senhor volta para poder castigá-los. E aí, na saudação final dele, versículos 23 e 24, a graça do Senhor Jesus seja convosco, o meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Então, primeiro,
Ele abençoa, né? Parece a bênção que o pastor faz no final do culto. A graça esteja sobre vós, e só o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Então a saudação, essa aqui é onde ele escreveu de próprio nome. A carta aos Gálatas, que é uma carta mais tardia, um pouco, se não me engano, ele vai escrever assim, ver grandes letras nos escrevos, para dizer, eu estou aqui e eu amo vocês. Eu acho interessante isso de Paulo. Paulo pega o chicote e toma na igreja de Corinto e fala, mas eu amo vocês. E a gente perdeu essa noção, né? A Bíblia é muito clara. Muitas vezes no Evangelho o amor é demonstrado com correção. O próprio apóstolo Paulo diz que Deus corrige a quem ama. E aqui a gente vê poucos versículos curtinhos. Paulo está dizendo, seja maldito que não ama o Senhor, mas eu amo vocês. Olha, ele vai de 0 a 100 muito rápido. Seja maldito que não ama o Senhor, que o Senhor venha castigar. Depois ele fala, e a graça seja com vocês, e eu amo vocês. Muitas vezes a gente tem sido levado, eu estou observando aqui os versículos, a pensar que gostar da pessoa é tratar a diferença, tratar bem, não deixar nada acontecer, é eu fazer as vontades. E nós temos uma geração que tem vivido isso, fazendo as vontades, a geração posterior, achando que assim estão amando. Só que a Bíblia deixa claro que amar é colocar no caminho certo. Então, se fazer a vontade, a direcionar para o caminho errado, eu não estou amando, na verdade. Eu estou demonstrando um total desrespeito e às vezes até ódio. Só que é algo que a gente acha não. Porque a gente aprendeu errado com o mundo. E corrigir é ser ruim com a pessoa. Quando a Bíblia nos diz que correção é um ato de amor. E Paulo ele faz questão de colocar isso aqui no final. Isso ele apresenta aí aos seus planos, ele fala sobre a arrecadação, ele chama a atenção sobre aqueles que precisavam da atenção dos coríntios, ele chama os irmãos a viverem e agirem em amor e corrige quando necessário. Mas o amor sempre está nas suas palavras, mostrando que é necessário para nós vivermos uns aos outros e agirmos uns para com os outros em amor. Amém?